Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode ver essa entrevista aqui nas nossas multiplataformas, que é o YouTube, o Instagram, no Twitter e no Facebook também. Além de acessar uma reportagem exclusiva no portal de notícias diariodorrodrigolima.com.br. E hoje o meu convidado, agradeço demais a presença já do senhor, é o candidato a deputado estadual, Dr. Renato Pulpo, vereador de Rio Preto. Muito obrigado pela presença, candidato Pulpo. Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. Eu é que agradeço. Sempre gostei muito de conversar com as pessoas, com a população. Meu trabalho sempre foi um trabalho muito transparente. E toda vez que a gente tem a oportunidade de bater um papo para mostrar um pouco do que a gente faz e do que a gente pretende fazer, eu faço questão de estar presente. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre uma questão envolvendo essa disposição de colocar o nome para disputar a eleição, né? O senhor é vereador de Rio Preto e está pleiteando uma cadeira na Assembleia. O que motivou o senhor? Bom, não partiu de mim, isso é importante. É um convite que eu recebi e resolvi aceitar porque a gente sente que Rio Preto precisa de um representante na Assembleia Legislativa. Uma capital regional como Rio Preto, uma cidade de quase 500 mil de habitantes, que sempre teve de 2 a 4 deputados, nesta última legislatura ficou sem nenhum. Nós tínhamos 3, e nenhum dos 3 se elegeu. Perdemos um grande deputado, que é o professor Bolsoni, na minha opinião, um dos maiores políticos da história de Rio Preto, e acabou não sendo reeleito. Hoje me apoia, o que para mim é uma honra. O Bolsoni não só me apoia, ainda perguntei para ele, falei, posso falar do seu apoio? Ele falou, diga que eu não só te apoio, como eu sou o grande incentivador da sua candidatura. Então isso também contribuiu muito para eu aceitar. E o fato de a gente notar que Rio Preto está sem um deputado daqui, um legítimo representante daqui. Eu, por exemplo, como vereador, neste ano de 2022 e boa parte do ano de 2021, acabei fazendo as vezes de um deputado. Função que seria de um deputado acabou sendo desenvolvida por mim, porque Rio Preto não tinha quem fizesse. Então eu fui muito a São Paulo buscar recursos para Rio Preto. Acabei sendo bem sucedido, graças também ao fato de termos lá o Rodrigo Garcia, que na época ainda não havia assumido o governo do estado, mas como secretário de governo sempre teve muita influência e tem um carinho especial pela região. Então tudo isso me levou a concluir que eu precisava me candidatar, precisava aceitar o convite que veio do próprio Rodrigo. As palavras do Bolsoni pesaram muito, esse incentivo do Bolsoni, e o fato da gente concluir, Rio Preto precisa de um representante, e eu acho que eu tenho hoje a experiência necessária, porque a gente vê que as pessoas, quando pensam num representante, elas buscam honestidade, isso a gente tem, ficha limpa, nenhuma condenação, nenhum processo, porque não tem condenação, nenhum processo. Então é a honestidade que se busca. E a experiência, porque também não adianta a pessoa ser honesta, mas você não ter um histórico na política. Fala, como que ele vai me representar? Que experiência que ele tem? Eu tenho essa experiência de 10 anos de legislativo municipal e esse último 1 ano e meio, mais ou menos, atuando também junto ao governo do estado, buscando recursos para a região. Doutor, e a expectativa do senhor... É igual o senhor falou, né? Representando Rio Preto na Assembleia já, o senhor já teve um pequeno sabor de como fazer esse trabalho. Quais são os principais problemas que nós temos aqui que um deputado estadual, um deputado aqui de Rio Preto poderia resolver com maior facilidade? Olha, Rio Preto tem as demandas naturais de toda grande cidade. Temos, por exemplo, muitas demandas na área da saúde, e eu me orgulho de dizer que para o hospital da região norte, eu, juntamente com o vereador Pedro Roberto, um grande parceiro no Legislativo Municipal, atuei muito junto ao governo do estado para trazer aqueles recursos que faltavam para a conclusão do hospital e também para equipar o hospital. E depois também na área do hospital veterinário.
A questão animal sempre foi uma das minhas bandeiras. Também trabalhamos muito junto ao governador Rodrigo Garcia para a liberação de 5 milhões para a construção do hospital. Então essa é uma das demandas da cidade. Tem outras, mobilidade urbana. Toda a capital regional, ela sofre muito com o problema de trânsito, porque ela recebe pessoas de outros municípios, dos municípios circunvizinhos. Eu tenho atuado muito nessa área, tanto junto ao Executivo Municipal, quanto junto ao Executivo Estadual. Na questão de mobilidade urbana, por exemplo, aí já vou falar um pouco, coisa que não é do deputado, mas só para mostrar, porque eu gosto de falar do que eu fiz, né? Eu falo, falar o que eu pretendo fazer é muito fácil. Eu costumo dizer para as pessoas, quando você for escolher um representante, olhe para frente, mas olhe para trás também. Porque olhar a sua proposta, um candidato astuto, ele chega para um eleitor e fala exatamente o que o eleitor quer ouvir. Mas você tem que conhecer o histórico daquele candidato para saber se aquilo que ele está prometendo é compatível com o que ele fez. Então, eu sempre trabalhei muito na questão da mobilidade urbana. Aqui em Rio Preto, no São Diocleciano, aquela Avenida Virgílio Dias de Castro, travava nos horários de pico. Eu atuei, não me lembro se foi no meu primeiro ou no segundo mandato, para o alargamento, segundo mandato, para o alargamento da avenida, já com o prefeito Edinho. Depois para os bolsões de estacionamento e agora uma terceira luta que está se concretizando, as obras já começaram, mais bolsões de estacionamento, uma reivindicação da população daquela área. Também uma rotatória na vicinal de Talhado ali, o pessoal que sai das chácaras, muitas vezes tinha que andar muito para fazer o retorno, eles reclamavam, algumas pessoas passavam por cima do canteiro central para fazer aquilo que se chama de corte, a prefeitura precisou até colocar uns obstáculos, nós lutamos. Eu fui chato, indo na Secretaria de Serviços Gerais e depois cobrando na tribuna. Ia na Secretaria de Serviços Gerais e cobrava na tribuna. Ia no trânsito também, o trânsito falou, não, a gente elabora o projeto, quem executa é Serviços Gerais. Enfim, ficamos ali perseverando e tal, as obras já estão sendo realizadas, então uma grande conquista. Ali também a pavimentação do Castelinho 13, e juntamente com isso a construção de uma passarela na Avenida Nelson da Veiga, que margeia o Bosque Municipal ali, as pessoas vêm pela calçada, para passar por cima do córrego Felicidade, tinham que passar por cima de uma ponte no leito carroçável, dividindo espaço com os veículos, é um perigo. Até uma vez eu estava lá gravando com o seu Zé Maria, que é um munícipe que me procurou na ocasião, e crianças passando pela rua e os carros passando junto. Eu tenho imagens disso. E isso agora também vai se tornar realidade. Então a gente trabalhou muito. E junto ao governo do estado, respondendo a sua pergunta, eu me orgulho de dizer, por exemplo, aqui em Rio Preto nós temos a vicinal da Vila Azul e o pessoal daquela região lutava há mais de 10 anos pela pavimentação. Quando eu comecei a lutar, lá atrás, o ex-deputado Marcelo Gonçalves me ligou para desejar boa sorte, porque ele, como deputado, também havia lutado muito, chegou a sobrevoar a área. E não conseguiu. Não, ele falou, eu sobrevoei a área com o então governador Mário Covas, foi prometido e não sei o que acontece, ali não sai. Nós estamos falando da década de 90. E faz tempo, hein? Faz tempo. Aí, e realmente o pessoal lá confirma que ele lutou mesmo, eu gosto de fazer justiça. E eu dei continuidade a esse trabalho. E agora, neste governo, com a ajuda do governador Rodrigo Garcia, isso se tornou realidade. E depois que deu tudo certo, muita gente apareceu, fui eu. Mas na política tem isso, né, doutor? É normal. Todo mundo quer ser pai do filho bonito. Exato. Eu até acredito que outros tenham lutado também. Tá? Seria muita pretensão de minha parte falar, não, fui só eu. A gente nunca sabe, mas o pessoal lá sabe do trabalho que eu fiz. Porque eu costumo fazer o chamado passo a passo. Então, eu ia numa reunião a São Paulo, voltava, me reunia com os representantes das associações de moradores e dava uma satisfação. Passava um tempo, tem que ir no DR, ia no DR, aí o DR, tem que ir na prefeitura, porque a contrapartida da prefeitura é a elaboração do projeto, aí eu ia lá com o secretário Israel, voltava no DR, enfim, foi uma peregrinação, mas sempre dando satisfação. Às vezes eles me ligavam, vai ter uma assembleia lá no São Miguel Arcanjo, você não vai para dar, porque o pessoal está ansioso. Eu falava, vou, eu ia lá, domingo de manhã, sábado à tarde. Então foi uma grande conquista, 17 milhões de reais, já está lá a licitação concluída. E um pouco antes tem a duplicação da Avenida José Domingues Neto, 1,4 quilômetros ali do Colina Azul para frente, também foi uma conquista nossa. Então para aquela área, duas conquistas importantíssimas. Nós tivemos aqui em Rio Preto, essa um pouquinho mais antiga, prédio do IML, do Instituto de Criminalística. Isso que eu ia perguntar para o senhor mesmo. Ali o senhor teve uma atuação como sem mandato de deputado, né? Porque é uma discussão antiga. O doutor, quem não sabe, o doutor Renato Pulpa é delegado de polícia, né? Desde 90, início da década
de 90, 92, sou né? delegado de polícia desde maio de 92, eu completei 30 anos recentemente. Então, e tem essa questão aí do prédio do IMC, foi feito todo um trabalho, inclusive o governador... Do IML. Instituto Médico Legal e IC, Instituto de Criminalística, por isso você misturou ali. O IML precisava mudar, né? Da onde que estava no São João Batista não tem mais condição, então, né? E ali começou de um jeito, quando eu me elegi vereador pela primeira vez, o delegado seccional da época me pediu que lutasse pela doação de um terreno para a construção da seccional de polícia. E eu lutei, foi minha primeira conquista como vereador, 4.000 metros quadrados ali. E sobraram 5. E eu só soube desses 5 que ele queria os 9, mas o prefeito da ocasião falou, não, 4.000 são suficientes. Logo depois o pessoal do IML me procurou, e do Instituto de Criminalística também, o Dr. Manuel Carlos, já falecido, e o Celso Barbosa, popular Carneirinho, me procuraram, falou, pô, você conseguiu para a seccional, podia ter conseguido para a gente também. E começamos a luta. Essa foi mais difícil, eu já havia me afastado do prefeito da ocasião e ele misturou as coisas só porque eu fazia oposição a ele, tudo que chegava, notícia de corrupção, não quero para julgar, mas eu pedia CPI, sempre fui a favor das investigações. Pegou birra, dificultou, mas com muita luta nós conseguimos os 5.000 metros ao lado. E depois essa área fica onde, doutor, só para situar? Na confluência da Avenida de Maio com a Albert Richard Pontes, pertinho do Carrefour. Do lado do Carrefour ali, né? É que entre a obra e o Carrefour tem aqueles 4.000 metros que seriam da seccional, mas a Polícia Civil devolveu porque a seccional vai ser construída num outro lugar, a gente fala depois. Então ficaram ali na pontinha, pertinho do Carrefour, esses 5.000 metros. Aí passou para o estado e ficou parado. Quando o Rodrigo Garcia foi eleito governador do estado, ele foi em casa me convidar para vir para o grupo dele. O Rodrigo eu conheço há mais de 40 anos, nossos pais eram amigos. Aí eu perguntei se ele estava com pressa, ele falou que não. Eu levei ele no local, contei toda a história para ele, falei, vamos precisar da tua ajuda. Ele falou, não, eu vou ajudar. E quem conhece o Rodrigo sabe, ele deu a palavra e no final do ano chegou para mim a informação de que as obras começariam dia 17 de janeiro deste ano. Dia 17 de janeiro eu e o Joel vamos lá conferir. Porque eu sou assim, não duvidando dele, mas era ansiedade. E já na data falada começaram a ser colocados os tapumes e hoje está lá, uma obra maravilhosa. Então o IML, que faz exames necroscópicos, exame de corpo de delito em vítima de agressão física, violência sexual, precisava de um local mais adequado, tanto para as vítimas atendidas quanto para os profissionais que trabalham lá. E o Instituto de Criminalística também, imprescindível na formulação das provas, as perícias, as provas periciais são muito importantes e a qualidade da perícia até aumenta você tendo um local adequado para a realização dos exames. Então nós vamos ter em breve ali um belíssimo prédio. O IC atualmente funciona ainda no DENTER, no prédio do DENTER? Não, está num imóvel alugado também. Um imóvel alugado. O senhor está atualmente, o senhor está servindo ao DENTER 5? Sim, eu estou desincompatibilizado por causa da candidatura, né? A legislação eleitoral determina que a gente se afaste 3 meses antes. Então, desde o dia 2 de julho, eu estou desincompatibilizado. Mas só falar, e tem mais uma coisa da qual eu muito me orgulho, eu sempre fui muito ligado à educação. E conseguimos, junto ao governo do estado, incluir a Escola Vitor Brito Bastos no programa de PEI, que é a Escola em Período Integral. Sempre lutei por isso. É uma das minhas bandeiras. Eu acho que a criança ou adolescente tem que ficar mais tempo na escola, não pode ficar ociosa. E agora, mais recentemente, a pedido da diretora, professora Suzel Carneiro, que faz um trabalho fantástico, conseguimos incluir também o Vitor Brito Bastos no programa de reforma, R$1.344.000 para reformar a escola. Uma das principais escolas de Rio Preto. Ali na Vila Maceno. Exato. E a gente precisa de recursos para as outras escolas. Aí... E nós vamos correr atrás disso. Mas eu estou contando... A obra já foi feita na Escola Vitor? Essa reforma grande ainda não. E eu estou contando por causa disso, porque eu falo assim, é função do deputado. Mas a gente, como vereador, na ausência de deputado de Rio Preto, repito, tem gente que fala que é daqui, mas na hora de correr atrás, cadê um deputado de Rio Preto? Não tem. Agora vai aparecer um monte, porque é época de eleição, nós temos aí um grande colégio eleitoral. Então, quem acabou assumindo essa responsabilidade fui eu e acabei tendo êxito, porque encontramos do lado de lá, que eu digo assim, lá em São Paulo, no Palácio, o governador Rodrigo Garcia, que é daqui, tem um carinho especial pela nossa região. Doutor, em relação à onda 17, que devastou a nossa representação, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, você acredita que é algo que vai se repetir? A onda 17 referindo-se ao antigo número do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Você acha que é um outro cenário? Eu vejo ainda um fanatismo político. Então, tem seguidores fanáticos do Bolsonaro que votam de cima a embaixo em quem ele indicar.
Mas eu acho que isso vai ter menos força na região, porque o eleitor de Rio Preto, da região, fez isso no passado, perdeu representatividade na Assembleia. Como eu falei, nós ficamos sem representantes na Assembleia. E muita gente se conscientizou de que isso foi um erro. A cidade precisa ter representação. Quem mais teve voto em Rio Preto no passado foi a Janaína Pascoal, e fico à vontade para falar, porque ela nem está na disputa, ela é candidata ao Senado agora. Ela teve 29.713 votos em Rio Preto e nunca mais apareceu aqui. Então, o eleitor rio-pretense, muitos já perceberam que foi um equívoco, que tem que votar em gente daqui. Para presidente, cada um vota no seu, mas não adianta você votar de cima embaixo. Quem é Bolsonaro vota, 22 de cima embaixo, quem é Lula vota, 13 de cima embaixo, quem é Ciro vota, 12 de cima embaixo. Sabe, quem é Simone vota, 15 de cima embaixo. Não, não é assim. Você escolhe o seu candidato a chefe do executivo e depois, para o legislativo, você procura representantes da sua região para que possam lutar pela cidade, para que possam lutar pela região e trazer recursos para cá. Como eu falei, eu, como vereador, acabei fazendo uma função de deputado porque Rio Preto não tinha um. A gente fala por conta das entidades, né, doutor? As emendas parlamentares são importantes para elas, né? A gente tem Muito, batido muito em cima dessa tecla, né? Muito importante. A gente tem entidades muito importantes aqui em Rio Preto, Alarme, a APAI, a ACD, enfim, várias outras aí que eu já pude intermediar. E temos o Bezerra de Menezes, que eu pude ajudar com uma doação minha de R$20 mil, quando eu ganhei uma ação de indenização por danos morais de um vereador que me ofendeu na tribuna da Câmara. Eu não bati boca com ele, entrei na justiça, ganhei, fui lá e fiz um cheque de R$20 mil, porque eu não queria nem R$1 dele. Agora, ser eleito deputado, a gente pode fazer isso com, como você falou, com as emendas parlamentares. Doutor, também tem outra bandeira em relação ao governo do Estado, e parece que vai sair do papel finalmente, que é a construção da terceira faixa da Washington Luiz, Cedral, Rio Preto e Mirassol. O senhor também teve uma atuação tem também uma fatia ali desse bolo, né? Dessa construção dessa proposta, sem né? dúvida. Que foi uma promessa feita pelo ex-governador João Dória, com o Rodrigo Garcia também, que agora parece que vai finalmente a região vai ser contemplada, né? Vai. É uma reivindicação antiga da região, precisa, o trânsito para ali em determinados horários e muita gente lutou, eu tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa luta também. E não só pela luta da construção da terceira faixa, mas pelo que veio no pós, porque a terceira faixa, quando foi anunciada, veio acompanhada da possível instalação de praças de pedágio ali, não possível, mas provável. E houve uma gritaria geral, eu não gritei, não é meu estilo, não fiz pirotecnia, preferi trabalhar silenciosamente. Além de ser vereador em Rio Preto e primeiro secretário da Câmara Municipal, eu sou integrante do Parlamento Regional, e primeiro secretário do Parlamento Regional, depois que Rio Preto foi criada a região metropolitana de Rio Preto, com 37 municípios, Rio Preto é a capital dessa região. O vereador Pedro Roberto, que é o presidente da Câmara, virou presidente do Parlamento Regional, por uma votação separada, não é automático. E eu, primeiro secretário da Câmara, também primeiro secretário do Parlamento Regional. E nós trabalhamos silenciosamente, elaboramos um documento, mas não nos limitamos a elaborar esse documento. Nós levamos a São Paulo, apresentamos os nossos motivos, os nossos argumentos e demovemos naquele momento o governo do Estado da instalação de praças de pedágio nessa terceira faixa da Washington Luiz. Mas foi só uma questão pontual ou não teremos pedágio jamais em Rio Preto? Falar só uma praça de pedágio entre Rio Preto e Mirassol, imagina só. Falar jamais, não dá. Eu seria leviano, porque a gente não tem esse poder de decisão. Mas, pelo menos, aquilo que estava mais ou menos decidido, que seria desde já, pelo menos, essa questão ficou suspensa. O anúncio foi feito agora sem essa instalação das praças de pedágio. Não só aqui, né, mas num raio aí de mais ou menos 50 quilômetros, seriam várias praças de pedágio, foram todas abolidas, digamos assim, desse anúncio aí. Doutor, a gente percebe na atuação do senhor uma preocupação muito grande na Câmara, por exemplo, com a questão das minorias, né? De dar voz para quem não tem voz, né? Até o senhor falou que assina as comissões parlamentares de inquérito para garantir a investigação, seja a favor ou contra o governo. Se o senhor é oposição, situação, o senhor sempre está apoiando a investigação dos fatos para esclarecimentos de uma situação em favor da comunidade, né? Em
relação a essa questão das minorias, como é que o senhor tem visto isso no debate da Câmara? Nós tivemos recentemente, né, uma questão envolvendo esse ponto, que é sempre polêmica, né? É sempre polêmico. Mas não era para ser, é uma coisa tão simples de se resolver. Primeiro, a questão das investigações das CPIs. Sempre fui a favor de todo tipo de investigação. Primeiro, porque a Constituição fala que um dos papéis do Legislativo é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então você tem que investigar. Segundo, porque eu sempre gostei da verdade, da transparência. Eu acho que se existe notícia de uma suposta irregularidade em um determinado setor, você tem que investigar, até para beneficiar o investigado. Se ele for inocente, ele vai ter oportunidade. Agora você enterra uma CPI, dá margem para as pessoas pensarem que tem alguma coisa escondida. Então eu sempre fui a favor da transparência, tem que investigar. Se um dia eu estiver ocupando um cargo no Executivo ou mesmo no Legislativo e surgir alguma notícia sobre possível envolvimento com irregularidade, eu vou querer que seja investigado, que seja instalada uma comissão para que a verdade venha à tona. Então sempre fui a favor. E as minorias em Rio Preto, a gente vê uma maneira de se tratar, da boca para fora todo mundo apoia, mas na hora de mostrar apoio, existe uma contradição muito grande. Por exemplo, quando foi proposto o Conselho da Diversidade Sexual em Rio Preto, eu vi muita gente votando contra com o argumento de que esse conselho era desnecessário, porque os direitos da comunidade LGBT, por exemplo, já estão garantidos na Constituição. Um argumento absurdo, porque o conselho é justamente para fiscalizar as políticas públicas relacionadas a determinado assunto, a determinado segmento, para saber se esses direitos garantidos na Constituição estão sendo observados e para propor novas medidas, políticas públicas, enfim. E foi recusado o conselho. Agora, nós temos uma infinidade de conselhos em Rio Preto. Se fosse seguir esse mesmo raciocínio, nenhum deveria existir, porque todos já têm os seus direitos garantidos na Constituição. Mas o conselho existe, repito, para fiscalizar, para propor políticas públicas e para fiscalizar se os direitos estão sendo obedecidos. Então, eu fiquei, na época, indignado com a reação, porque, como eu falei, é um comportamento discriminatório. Eu sempre fui contra qualquer tipo de discriminação. Doutor, como delegado de polícia em todos esses anos de carreira, qual foi a ocorrência mais inusitada que o senhor se deparou? Bom, são 30 anos como delegado de polícia. Tem muita história triste, trágica, que eu não gosto nem de ficar contando em público, mas tem algumas que chamam a atenção, como você disse, ocorrências inusitadas. Tem duas que eu gosto de contar. Eu comecei minha carreira em 92 em São Sebastião, no litoral norte. Novo, 24 anos, e eu ia muito para a rua, fazia muita rua lá, até nas horas de folga. Morava com outros delegados, não tinha vida social lá, então na hora de folga a gente pegava, vamos dar cana, vamos subir o morro, né? E a gente ia atrás de traficante, ou nos morros ou nos bares que a gente sabia que tinha ali o tráfico. Então tem 3 histórias que me chamaram a atenção. Tem uma lá, tinha um tal de Pirata, que era um traficante famoso lá, e eu andava muito com o Zé Roberto Esteves, é delegado lá em Santos hoje. Nós começamos juntos em São Sebastião, um grande amigo meu. Eu com 24 anos, o Zé com 23, nós dois ali com muita energia. Pegamos um dia, fomos no Pirata, os dois vestidos como se fôssemos possíveis consumidores. Bonezinho para trás, e tênis, aquela coisa. E fomos lá comprar. O Zé foi de carro, eu fui no porta-mala. O senhor foi dentro do porta-mala? Dentro do porta-mala. E o Zé desceu, pediu para o Pirata. A hora que o Pirata foi tirar a droga para entregar o Zé, eu saí do porta-mala e dei a cana nele. Ficou famosa essa cana aí. O Pirata foi condenado e era um traficante conhecido ali, ninguém mexia com ele. Por que Pirata, doutor? Não sei, era o apelido dele lá. Usava algum? Não, ele não usava. Pelo menos esse dia não estava, mas era o apelido dele. Mas tem uma que marcou mais ainda. Tinha o Márcio lá. O Márcio, ele parecia fisicamente com o Maguila, aquele lutador de boxe. E era uma família grande. O Márcio tinha uns 4 ou 5 irmãos, todos grandões igual a ele. E nós chegamos, e como eu falei, a gente chegava ali, eu falei, gente, pô, como é que ninguém faz nada, né? Aí numa folga, falei pro Zé, vamos dar uma cana lá no Márcio, vamos. E ele ficava no bar do Shaolin. O bar do Shaolin era um bar muito famoso em Maresias, Pé na Areia. Então tinha o bar do Shaolin, tinha a rodovia Rio Santos e do outro lado tinha um cemitério e um cartório. Entre o cemitério e o cartório tinha uma entradinha de terra que levava para o estacionamento atrás do cartório. Então, eu e o Zé ficamos ali na frente, eu só observando, e o Márcio ficava em pé lá. Alguém encostava nele, batia um papo, o Márcio saía, entrava,
por essa estradinha entre o cartório e o cemitério, voltava com a droga e entregava. Falava, ele está escondendo lá no fundo, porque lá era... Isso daí que você vai fazer uma campana, né, doutor? Muito mato. Mais ou menos. Então, você vai ver onde nós vamos chegar. Aí o Márcio falou, ele está escondendo lá no fundo, porque o traficante esperto não fica com a droga em cima, né? Então ele deixava ali, ele ia, pegava e entregava, Eu falei, Zé, eu vou campanar ali dentro do cemitério, né? Você vai? Eu falei, eu vou. Aí eu entrei no cemitério e ele ficou lá, no mesmo lugar. Falei, a hora que o Márcio entrar, você me avisa. Ah, não demorou muito, quer dizer, demorou, porque dentro do cemitério vira uma eternidade, né? Mas a gente brinca. Mas era de noite, doutor? À noite. À noite? É. E eu lá dentro do cemitério e o Zé ali. Nisso, alguém encostou no Márcio, a hora que o Márcio entrou, o Zé pôs a cabeça por cima do muro e fez o sinal. Aí eu já pulei o muro do cemitério, cana no Márcio, o Zé já entrou correndo e tal. E o Márcio era querido ali. Para a gente sair, a gente estava com um carro descaracterizado e tal. Para a gente sair, o pessoal não queria, começou a balançar o carro. Imagina, o Márcio era ídolo deles ali e tal. Mas levamos o Márcio preso, o Márcio foi condenado, cumpriu pena. Lá nós fomos super elogiados ali na sentença por essa atuação, num horário de folga. Então isso marcou muito para mim. E tem uma terceira... E o Márcio reagiu ou não, doutor? Não, Maguila, não, por não. ser... Mas a gente era atleta também, né? A gente... Era menino, doutor? Eu tinha 24 anos, nessa época eu era 23, esse meu amigo. E a gente era muito atleta ali. E depois uma outra, eu estava com um amigo de Rio Preto, ele estava com a família da namorada passeando, foi me visitar. E nós saímos para tomar um chopp. Aí nós estávamos num bar ali, chegou um cara na mesa... Vocês estão com aquele carro de Rio Preto ali? Estava com o carro tomando chopp, mas porque a namorada dele estava junto, ela não bebia. Vocês estão com aquele carro de Rio Preto ali? Estamos. Ah, vocês são de lá. E começou a se gabar, a contar a história, que ele tinha negócios aqui. Eu falei, você é da região? Não, mas eu tenho negócios lá, tinha comprado bar, que eu nem vou citar o nome, que é um bar de renome aqui, queima o bar. Comprei o bar e tal, e vamos falar, você é do ramo? Não, eu sou bicheiro. Você é bicheiro? Senta aí, já puxei uma cadeira pro cara. E esse meu amigo, mesmo não sendo policial, mas ele muito esperto, já percebeu também, e começou a dar corda. E o cara tomando chopp com a gente e falando do jogo do bicho. Tá? Falei, e o negócio como é bom? Funciona? Você é bom, dá dinheiro. Esse bar que eu falei aí, 50% eu comprei com o dinheiro do jogo do bicho. É mesmo, é. Aquele carro lá, mostrou um Ômega, que era o carro da época, dinheiro do jogo do bicho. Ah, então vai, pai, vai. Falei, mas o negócio é violento, hein? Você deve andar armado. Ah, eu ando, tenho duas. E foi falando, contando detalhes pra gente. Estou resumindo, porque foram acho que umas 3 horas de conversa. Um pouco menos. Aí ele se despediu da gente, foi lá pra mesa, com a esposa, com a filha. Eu peguei, liguei no plantão, falei, manda uma viatura aqui. Falei o nome do bar onde eu estava. A hora que a viatura chegou, fui na mesa dele, me despedi. Falei, queria comprar uma arma, deixa eu ver a tua. Ele falou, não, deixa. Não, deixa quieto. Eu peguei, me identifiquei. Falei, polícia. Sacanagem. Sacanagem. Foi preso, condenado, o homem perdeu o ômega, o porta-mala do ômega é entupido de material do jogo do bicho e tal. Quebrou a banca, doutor. Falou demais, né? Falou demais. Então são histórias. E eu falo, o policial, às vezes as pessoas não notam, o policial ele é policial 24 horas por dia. Você está na tua folga, mas você se depara com um negócio desse, você não pode se omitir. Então, essas histórias aí marcaram para mim. Sim. Doutor, e alguma história assim, também na política? Alguma experiência que o senhor viveu? Alguma situação na diferente? Política, como eu falei, em qualquer pressão setor da vida... de voto? Pressão comigo não cola, né? Não pega. Tem 2 passagens que marcaram muito para mim. Uma tem uma pressãozinha que marcou também. A pressãozinha, vou começar pela pressãozinha então. Eu não sei se vocês se lembram, quem está nos assistindo aqui, Rio Preto teve aquele período para regulamentação do transporte por aplicativo. Os taxistas e mototaxistas resistiram um pouco na época, vou até citar o nome, o André Cabilo, que era o presidente do Sindicato dos Taxistas. É ainda, doutor? Se ele estiver me ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. Aquela resistência, não queriam. Eu era o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, fiz uma audiência pública num sábado de manhã, mas lotou a Câmara, precisamos distribuir senha, dividimos lá um percentual para taxistas, um para mototaxistas, um para os motores por aplicativo, reservamos uma parte para a população, foi um sábado que ficou das 9 às 12, 13 horas lotado. E aí não houve unanimidade, mas a maior parte era a favor da regulamentação. Nós já estávamos mais justos, tem espaço para todo mundo. E hoje se comprova que tem. Exato, exatamente. Então, isso me conforta saber que nós tomamos a decisão acertada. E aí, no dia da sessão, que ia ser votado,
Você cobria a Câmara, não sei se você vai se lembrar desse episódio. Talvez você nem tenha eu lembro uma vez que o senhor chegou, inclusive, tinha um movimento em frente dia, da Câmara, o senhor Câmara passou num lotada, corredor de carro, lotada. chegando para entrar na Exato, garagem. Você vai lembrar. A Câmara, aquela rua em frente à Câmara lotada, com cone. Tem vereador que não foi por lá, não, doutor. Mas eu fiz uma coisa. A hora que eu cheguei, a polícia militar falou, doutor, é melhor o senhor não entrar. Eu falei, acha que eu não vou entrar? Eu falei, o pessoal aqui está alterado. Não, eu vou entrar. Aí eles fizeram um cordão de isolamento, eu passei com o carro e entrei na Câmara. Mas o gostoso vem agora. Deixei meu carro na garagem, em vez de eu subir para o plenário, eu fui lá fora. E o pessoal da guarda ali, não é seguro, o senhor não deve sair. Não, eu vou sair. E lá na frente, o pessoal protestando, o André Cabelo lá com o microfone. Eu pedi para abrir o portão, saí e fui em direção a eles. A hora que eu estava passando, uma pessoa gritou, vagabundo! E eu continuei. Fui até eles, aí o André, lá, doutor Renato, tá chegando aí. Eu peguei o microfone, isso é gostoso. Isso é gostoso. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar minha fala. Achei que o pessoal fosse me vaiar, tentar agredir, mas eu sempre fui assim, peguei o microfone, gente, estou aqui, o que eu vou falar não é o que vocês querem ouvir, mas eu vim aqui para falar a minha posição, eu sou a favor, por isso. Para minha surpresa, o pessoal ficou quieto, ouvindo, assim, consegui terminar minha fala. A hora que eu acabei de falar, me despedi e fui voltando pelo caminho que eu havia feito. A hora que eu estava voltando, uma pessoa cutucou, pam, deu uma batida assim, nas minhas costas, a gente que é policial, virei já meio preparado, esperando um soco, né? A hora que eu virei, falou, fui eu que te chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, você é muito homem, porque você veio aqui e falou na cara da gente o que você pensa. Então isso é gostoso, é transparência, a pessoa pode não concordar, mas ela respeita. Então isso marcou muito para mim. E isso está faltando hoje, né, doutor? Então, esse clima de polarização. Preocupa o senhor? A gente vai estar vivendo agora o primeiro turno, essa questão de estar muito tensa. Está tenso, muito fanatismo. Mas vou contar mais uma passagem, depois eu falo disso. Essa segunda passagem ocorreu no meu primeiro mandato. Acho que era o Vergonha em Rio Preto, não lembro. Estava tendo um protesto lá na Câmara também. E durante a sessão, o pessoal terminou a sessão antes e saiu pela prefeitura, aquele portãozinho que liga a Câmara com a prefeitura. Foi pegando Esse táxi. É famoso, hein? Pegando táxi e indo embora. Esse portãozinho pelo fundo ali. Pegando táxi e foi embora, a maioria. E eu peguei, e na época eu era presidente da Comissão de Saúde, ia ter uma reunião depois da Comissão de Saúde, porque tinha uma CPI para ser instalada. Aí eu falei pro pessoal da Comissão de Saúde, gente, nossa reunião está mantida, mas antes eu vou lá fora. E aí eu fui. Mesma coisa, a hora que eu cheguei, o pessoal não queria deixar eu sair, arriscado, até os vereadores estavam comigo, arriscado. Eu falei, não, eu vou sair. A hora que eu saí, o pessoal começou a aplaudir. Aí o Marco Rilo saiu, foi aplaudido, o Celis saiu, foi aplaudido, a Jean Charles saiu, foi aplaudido. E aí tinha dois vereadores que flutuavam entre a oposição e a situação, e eles estavam conosco na CPI. E acho que eles foram pegar uma carona. Na hora que um deles pôs o pé para fora, assim, para ser, o pessoal falou, você não. Pode falar quem é ou não, doutor? Já não é mais vereador, não está aí para se defender, nenhum dos dois é mais vereador, mas quem acompanha a política de Rio Preto, sabe, se ele mas for... Mas o senhor saiu porque o senhor sabia que tinha o Vergonha em Rio Preto era um pessoal... Eu saí porque eu sempre eles fui. ocuparam a Câmara por alguns dias, eu saí né? Porque eu sempre fui onde o povo está. Isso, E como esse vereador não está aí para se defender, eu não vou falar o nome dele, mas eram dois que ficavam flutuando ali entre a situação e a oposição. E nós precisávamos de 6 assinaturas para dar CPI, e naquele momento eles estavam conosco. Então eles acharam que gozassem do mesmo prestígio perante a população, mas não deixaram eles sair. Não era bem assim, né, doutor? Não é qualquer um que pode sair no meio do povo, né? Mas eu sempre saí, sempre. Doutor, então, essa questão de estar tenso, de estar tão tensionado assim, se você é uma camisa ou outra, como é que fica o eleitor que não é nenhum nem outro grupo? Eu não gosto de fanatismo, não é só na política, eu não gosto de fanatismo político, não gosto de fanatismo religioso, não gosto de fanatismo no futebol, porque eu acho que o fanatismo cega as pessoas, ele até inibe um pouco a capacidade de reflexão. Às vezes você não consegue refletir, raciocinar sobre determinado assunto, porque você já está com a tua opinião formada e tão sedimentada que você não consegue ver outras opiniões. Isso é ruim. Eu acho que na vida, quantas e quantas vezes eu, você, todos que nos assistem, quantas vezes a gente já mudou de opinião a respeito de um determinado assunto, não é verdade? Porque você está aberto ao diálogo, você está aberto a ouvir, você pensa de um jeito, a pessoa argumenta, você fala, poxa, você tem razão. Agora o fanatismo não, tá? E o fanatismo leva à agressividade. No fanatismo, por exemplo, em relação à orientação sexual, a gente já vê muita gente, eu me lembro de uma cena horrível, uns homossexuais andando uma vez numa estação de metrô, a pessoa veio com aquelas lâmpadas fluorescentes, deu na cara, sabe? Isso é absurdo.
E a gente vê no futebol torcedor matando torcedor só porque está com a camisa do outro time. E a gente vê isso em todos os segmentos. Agora a gente está vendo isso na política, as pessoas matando, as pessoas brigando, em família. Tem gente que rompe um com o outro por causa desse fanatismo político, dessa divisão, essa polarização, grupos de WhatsApp. Olha, gente, é proibido. Olha só, é proibido falar de política, como se fosse pecado. Política deveria ser um assunto que teria que estar na mesa do jantar, na mesa do almoço, se as pessoas soubessem conversar de modo civilizado. Eu cresci assim, meu pai conversava de política, eu era jovem, eu me interessava pela política desde jovem, porque a gente conversava de política em casa. Hoje em dia, começa a conversar de política, dá briga, não era para chegar nesse ponto. A gente sempre comenta aqui, tudo resolve-se pela política. O buraco na frente da casa da pessoa. Exato. Não é verdade? Falou tudo. E nas minhas visitas eu falo de política, ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar, porque tudo na vida da gente está relacionado com política. É isso aí. Ensino público. Todo mundo quer um ensino público bom. É política. Acabei de falar da escola Vitor Bilbao. Saúde pública, segurança pública, saneamento básico, mobilidade urbana, transporte público, ônibus. Eu vou nas minhas visitas. Esses dias o pessoal do Distrito Industrial, doutor, tem um ônibus que passa às 17, tem outro que passa às 18, tem um intervalo muito grande, luta para pôr mais um entre os dois. E tudo depende de política. Sincronismo então, no semáforo. No semáforo, tudo que a pessoa, ela às vezes não tem esse conhecimento, doutor. Só que hoje em dia não dá mais para conversar sobre política por causa desse fanatismo, essa polarização aí que você falou. Então a gente respeita quem gosta de A, quem gosta de B, quem gosta de C, mas eu acho que as pessoas deveriam aprender a gostar de uma outra forma. Gostar respeitando quem pensa de modo diferente. Doutor, quem que é a referência política para o senhor? Em quem que o senhor se espelha na política? Olha, não está mais entre nós. Eu sempre me espelhei no meu sogro, José Barbarcuri, que foi vereador, um homem extremamente honesto, que depois de 6 mandatos não bebia, não jogava baralho, nada, e depois de 6 mandatos ele saiu da política com um patrimônio menor do que ele tinha até, porque ele foi parando de fazer tudo que ele fazia para se dedicar só à política. Um homem tão apaixonado pela política, isso eu não fiz. Tanto é que quando eu me elegi vereador, eu continuei trabalhando como delegado, continuei dando minhas aulas na faculdade, tudo. Mas ele, assim, pela honestidade dele, pelo tanto que ele amava Rio Preto, pelo tanto que ele amava as pessoas, sempre buscando o bem comum, o coletivo, em detrimento dos interesses individuais. Então ele é o meu espelho, ele é o meu modelo. Por que o saudoso vereador José Barbarcuri nunca cogitou disputar a prefeitura de Rio Preto? Ele foi convidado uma vez, se não me engano, para ser vice-prefeito, mas a família não quis. Mas ele tinha muito nome, tinha prestígio, só que você sabe que uma eleição para prefeito não basta ter nome, não basta ter prestígio, você tem que ter uma estrutura. E acho que ele não tinha onde buscar essa estrutura. Mas depois veio com o convite para vice. Você fala estrutura emocional não, ou estrutura emocional. O emocional ele sempre teve, era um homem de uma... digamos assim, um controle emocional admirável. Mas eu falo estrutura física mesmo, estrutura de campanha. Ele era um homem com... O eleitorado dele era o eleitor consciente. Ativo, né? E aí, um eleitor consciente. Então, era um homem de poucos recursos, as campanhas dele eram modestas. E para buscar o cargo de chefe do executivo, teria que fazer uma campanha mais audaciosa. E ele, eu acho que não tinha essa estrutura para fazer esse tipo de campanha. E o senhor tem pretensão em 2024 de disputar a prefeitura de Rio Preto? Ô Rodrigo, eu assim fico muito satisfeito quando eu ando nas ruas e as pessoas falam, próximo prefeito, próximo prefeito. Eu estou focado na campanha de 2022. Em 2020 passou pela minha cabeça, também não partiu de mim. O legal é isso, as coisas não partem de mim, elas acontecem naturalmente como consequência do trabalho que eu desenvolvo. Em 2020 passou pela minha cabeça, eu cheguei a cogitar, vocês devem lembrar da minha pré-candidatura, mas depois eu reconheci que não era o momento e retirei para tentar mais um mandato na Câmara, 3º já. E agora eu estou focado na Assembleia, mas eu saio nas minhas visitas, as pessoas, mas eu quero ver você na Prefeitura em 2024. Não estou pensando nisso ainda, estou focado só em 2022. Uma coisa depende da outra ou não? Depende de ser eleito aqui em 22 para tentar entrar numa briga pela Prefeitura? Não depende. Agora, é um termômetro, né? É um termômetro. A pessoa que é bem votada numa cidade, eleita ou não, ela sendo bem votada numa cidade, ela se
capacita para disputar o cargo máximo naquela cidade. A eleição de 2018, eu não me elegi, mas eu concorri aqui em Rio Preto na época com o fenômeno 17 que você citou, concorri com 3 estaduais que estavam indo para a reeleição, concorri com o filho do prefeito que, queira ou não, tem toda uma máquina a seu favor, e na época eu só fiquei atrás da Janaína Pascoal e do Bolsonaro. Eu venci aqui 2 estaduais, venci o filho do prefeito e fiquei atrás do Bolsonaro, que, como eu disse, está me apoiando agora nessa eleição. Então aquilo fez os partidos pensarem no meu nome para a prefeitura de 2020, 2 anos depois. Foi aí que quase saiu uma candidatura, por causa do meu desempenho na eleição de 2018 e também por causa do trabalho ao longo de décadas, né? Então, eu acho que o desempenho de um candidato dentro de determinada cidade, isso aí é levado em consideração para as eleições municipais, mas não estou pensando nisso não, estou focado em 2022, estou muito otimista com essa eleição de 2022, Rio Preto tem 345 mil eleitores, eu vejo que o meu nome tem uma aceitação muito grande, tanto é que o trabalho de convencimento é menor do que o trabalho de divulgação, a gente precisa investir no trabalho de divulgação para que as pessoas fiquem sabendo. Então, você que está chegando agora, sou candidato a deputado estadual, as pessoas precisam ficar sabendo. O trabalho de convencimento é necessário, mas é menor do que o trabalho de divulgação. Doutor, em relação ao governador Rodrigo Garcia, o senhor acredita na reeleição dele? Como é que o senhor avalia o cenário? Eu acredito. A gente nota que muita gente ainda não conhece o Rodrigo Garcia. E à medida que o Rodrigo vai se tornando conhecido, ele vai ganhando mais adeptos. Porque o Rodrigo é um homem preparadíssimo, é um homem que se expressa bem, que não responde nada com evasivas, é um homem que conhece o estado de São Paulo como poucos, porque começou cedo na política, passou por 4 ou 5 secretarias de Estado, secretarias diferentes, então ele trabalhou em todos os ramos, em todos os segmentos. Agora ele ocupava uma das secretarias mais importantes, que era a Secretaria de Governo, foi através dela que ele fez tudo isso que eu citei aqui para Rio Preto e região, vicinal da Vila Azul, construção de novo prédio do IML, do Instituto de Criminalística, reforma da Escola Vitor Brito Basso. Então é um homem que conhece o Estado como poucos, conhece as cidades, os prefeitos, eu noto, ele se refere aos prefeitos chamando pelos nomes, então ele conhece as necessidades de cada região, as demandas de cada região, e isso está vindo à tona. Os prefeitos, teve um evento em São Paulo recentemente, mais de 500 prefeitos lá, os prefeitos estão fechados com o Rodrigo Garcia e até a data da eleição, eu acho que o Rodrigo vai estar seguramente sem demérito aos demais, tá? Sem demérito aos demais, repito, respeito todos os candidatos, mas eu acho que o Rodrigo chega no segundo turno, e chegando no segundo turno, ele é fortíssimo candidato a vencer as eleições. Doutor, eu queria saber com o senhor, o Rodrigo reeleito ou outro governador, eventualmente, como é que fica o projeto do Palácio da Polícia, né? Um projeto ambicioso, doutor, ali onde que era a antiga Ciretran e onde era também o antigo plantão policial, né? Ao lado ali do antigo Campo do América também, que hoje é o Atacadão, né? Avenida América, número 94, em frente ao cemitério Esse dele, o senhor sabe que fez muito plantão lá. Fez muito plantão lá. E depois, ali nos distritos por onde eu passei, eu recebia muita ocorrência dos plantões, né? Também uma reivindicação antiga. Isso eu levei para o governador Rodrigo Garcia, ele abraçou a causa e foi aos poucos liberando recursos. Primeiro, recurso para a demolição do antigo prédio, que corria risco de desabamento, inclusive. Depois, recurso para a elaboração de projeto. E agora, estava parada a questão, porque estava esbarrando em relação aos valores da obra. Quando nós estávamos ali visitando as obras do IML do Instituto de Criminalística, ele me perguntou a respeito disso, chamou o Dr. Cavalcante, que é o diretor do DENTER 5, homem fantástico, policial exemplar, uma pessoa que recebe todo mundo com muita educação, com muita fidalguia, e o Dr. Cavalcante falou para ele disso, né, que estavam esbarrando um pouquinho nos valores. Aí ele falou, não, o Rodrigo ele é muito pé no chão, não gosta de desperdício, mas também não gosta de nada mal feito. Ele falou, não, vamos fazer o que tiver que fazer. Ele falou, se for necessário, refaça esse projeto, peça para fazer o projeto, nós vamos fazer uma coisa
compatível com a importância da polícia e a importância de São José do Rio Preto. Então, se ele for reeleito, essa obra seguramente vai ter andamento aí para que Rio Preto tenha um palácio da polícia condigno com o tamanho da cidade, a importância da Polícia Civil e da segurança pública que todo mundo espera. Doutor, porque não é uma obra simples, né? Quando a gente está falando uma obra, nós estamos falando de um prédio de quantos andares e o que vai ter nesse prédio. Então, é importante, porque fala em palácio, todo mundo pensa em ostentação. Palácio é um nome figurativo, mas é uma estratégia que está se usando em várias outras cidades. Em Bauru, que é uma cidade que a gente usa muito como parâmetro, que é parecida com Rio Preto, um porte equivalente, e nós temos índices melhores que Bauru, mas em Bauru facilitou muito para a população, que é a unificação das delegacias de polícia. Então, um prédio vertical, por exemplo, Rio Preto tem 7 distritos policiais, fora as especializadas, DDM, Delegacia do Idoso, DIG, DISE. Hoje já houve uma unificação parcial. Primeiro, segundo e quinto distritos policiais estão unificados ali num prédio na Brasilusa. Terceiro e quinto na Maceno. E o quarto e o sexto lá no Maria Lúcia. A ideia é fazer tudo num prédio único. Primeiro DP no primeiro andar, segundo, não sei se vai ser exatamente assim, dando um exemplo, segundo DP no segundo andar, terceiro DP no terceiro andar. Então são várias delegacias, mas todas unificadas. Com isso você acaba aproveitando melhor os recursos humanos. Por exemplo, serviço de portaria. Você precisa ter um para cada delegacia, você pode unificar tudo. Serviço de comunicação, a polícia trabalha muito com comunicação. Aconteceu uma ocorrência relevante, você tem que fazer o caráter geral, jogar para todo mundo que está na rua. Então você estando num prédio só, você facilita tudo isso. Sem contar a comunicação entre as várias delegacias, né? A pessoa vai numa delegacia, não é aqui, tem que ir em outra, ela perde um tempo de deslocamento. Estando tudo num prédio só facilita, inclusive, para a população. Esse é um projeto que, com a reeleição do governador Rodrigo Garcia, na qual eu acredito muito e pela qual eu luto muito, eu tenho convicção de que isso aí vai ser concretizado logo de início. Doutor, sendo delegado, eu já vi o senhor carregando faixa de protesto contra até o governo. Hoje o senhor está no PSDB. Em relação aos colegas, o senhor é muito cobrado em relação às conquistas para a categoria, para a Polícia Civil. A gente sabe que melhorou muito com equipamentos, novas viaturas, né? Como é que é fazer parte desse novo PSDB? Olha, eu sempre fui algumas pessoas me chamavam de classista. Aí, numa reunião, eu vou testar o nome do Dr. Charles, grande amigo seccional de Charles, falou, Renato não é um classista. A hora que ele falou, Renato não é um classista, eu olhei e falei, ele falou, Renato é um institucionalista, porque ele não luta pela classe, ele luta pela instituição Polícia Civil. Eu nunca mais esqueci dessa frase. E eu luto mesmo, lutei, quando teve que protestar, protestei, sempre de forma civilizada. E hoje a gente tem uma relação muito próxima, e eu percebi que a proximidade, ela ajuda muito mais do que você ficar de longe atirando. A gente usa a expressão tacar pedra em avião. Com esses anos, eu faço parte da diretoria da ADIPESP, que é a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, e diretoria do SINDIPESP, que é o Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Então, nessa proximidade com o Rodrigo Garcia, a gente pôde levar para ele muitas das nossas necessidades. Ele sempre foi muito sensível. E algumas pessoas que estranharam quando eu me aproximei, hoje aplaudem, porque viram, por exemplo, na reforma da Previdência, a primeira redação da reforma da Previdência era digamos assim, desagradável para nós. E depois eu sentei com o governo, expliquei, porque tem que ter alguém próximo. O governo, por melhor intencionado que ele esteja, ele está suscetível a erros. E essa possibilidade de erro é maior ainda se não tiver ninguém que entenda do assunto para argumentar. Então eu pude argumentar com o governador e a redação definitiva ficou bem melhor. Toda reforma desagrada a alguns, né, mas a redação definitiva ficou muito melhor que a redação original. Na questão do reajuste que nós tivemos, enquanto as outras categorias tiveram 10%, a segurança pública teve 20%, porque estava com uma defasagem maior, não foi privilégio nenhum, estava com uma defasagem maior, mas se não tivesse uma pessoa sensível como o governador Rodrigo Garcia e alguém do lado de cá argumentando, mostrando para ele as perdas dos anos anteriores, corria o risco da gente ter os mesmos 10% que todo mundo teve, né? Então, essa proximidade está trazendo bons resultados e as pessoas que acompanham o meu trabalho já enxergaram isso. Doutor, em relação ao hobby do senhor, eu vejo suas redes sociais, o senhor anda muito a cavalo, né? Tem algum outro hobby que o senhor gosta de fazer? Eu gosto sim. Bom, em primeiro lugar, eu gosto muito de natureza. Planta, animal, demais. Mas a minha paixão no esporte era o futebol. Pratiquei muito futebol
quase fui profissional, joguei nas categorias de base do Palmeiras, mas daí por causa de um problema no joelho eu não pude prosseguir. Mas eu tinha talento. Nas categorias de base do Palmeiras eu cheguei a pegar a seleção paulista juvenil, até uma coisa que marcou muito, no Palmeiras o Edu Manga era o 7 e eu jogava com a 8. Na seleção paulista juvenil, o treinador, nós dois fomos convocados, ele fez um quadrado e o Edu Manga jogava com a 11 e eu com a 10. E ele queria 10, porque no Palmeiras ele era 10. E eu falava, pega 10. O treinador falava, não, meu 10 é você. E depois eu vi o Edu com a 10 do Palmeiras, com a 10 do Corinthians, com a 10 da seleção brasileira, né? Eu falava, poxa, mas eu falo, nada acontece por acaso. Eu acho que tinha uma outra coisa reservada para mim. E acho que me encontrei na política. Mas nas horas vagas eu curto muito família, planta e animais. E o meu lazer hoje, que o meu joelho permite, é cavalgar. Cavalgo com meus irmãos, a gente tem um sitinho ali entre Cedral e Guapiaçu, que meu pai deixou pra gente, era um sítio do meu pai, e ali é o nosso refúgio. Então eu gosto muito, é o meu contato com a natureza, é um hobby gostoso. Os irmãos, inclusive, eu conheci um deles recentemente, são ligados também à Força de Segurança, né, doutor? Um delegado. Nós somos em 4 irmãos, o mais velho é médico, mas esse não gosta de cavalgar, não cavalga com a gente. Depois tem o Luciano, que é procurador do Estado, eu sou o terceiro, e tem o Marcelo, que é o mais novo, que é delegado de polícia em Olímpia. Então a gente cavalga o Luciano, eu e o Marcelo. Mais ainda eu e o Marcelo. Tá certo. Doutor, chegou ao fim nosso bate-papo. Eu agradeço muito o senhor pela presença aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Rodrigo, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Como eu falei, eu gosto de conversar, gosto de expor o que a gente faz. Até eu tenho um projeto recente, se a gente tiver um tempinho, eu vou contar. Eu apresentei um projeto que chegou a virar lei, aliás, 2 projetos. Primeiro eu apresentei um projeto para impedir que pessoa condenada por ato de corrupção ou improbidade administrativa ocupe a presidência ou a vice-presidência do Legislativo. Nada pessoal contra ninguém, mas para impedir, porque o presidente do Legislativo ele está na linha sucessória do município. Prefeito, na ausência vem o vice, na ausência do vice vem o presidente da Câmara. E eu acho incompatível que uma pessoa condenada por improbidade administrativa ou corrupção se torne, né, chefe do executivo de um município. Mas esse projeto não prosperou. Parecido com ele, eu tenho um outro projeto, esse chegou a virar lei, que impede o município de conceder benefícios fiscais para empresas, o projeto falava, envolvidas com atos de corrupção ou improbidade administrativa. Esse projeto virou lei, aí a prefeitura entrou com uma ADIM e o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do projeto. Eu reapresentei o projeto e substituí a expressão envolvida por condenada. E agora eu espero que novamente se torne lei e não seja declarada inconstitucional. Então, uma empresa condenada por corrupção ou ato de improbidade administrativa fica impedida de receber benefícios fiscais do município. E se for eleito deputado, eu quero que isso seja levado para todo o estado de São Paulo. Então, agradecendo, eu falo, a oportunidade da gente estar aqui falando para um público tão grande quanto o seu, um pessoal muito interessado, muito politizado, para que eles conheçam um pouco do nosso trabalho. Estou sempre à disposição. Legal. Olha, e eu agradeço você viu que o doutor aí, o doutor prendeu o Maguila, hein? Não foi o Maguila, aquele famoso Maguila, mas foi um outro Maguila aí, né, doutor? Você pode ver aqui no podcast, ó, eu me surpreendi com essa história do doutor de delegado, a polícia tem sempre muita história legal. Meu pai, inclusive, foi investigador de polícia, aposentado, tem cada uma, doutor. Agradeço a sua presença aqui com a gente, você pode ver essa entrevista aqui com o doutor Renato Pupo, candidato a deputado, no portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br e nas nossas outras plataformas. No Instagram, a gente vai ter os cortes, os Reels também, que a gente vai estar trazendo sobre os pontos mais importantes aqui, mais bacanas da entrevista, e também nas nossas outras redes sociais, no Facebook e no Twitter também. Agradeço muito você, e você sabe, jornalismo aqui tem lado. Seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.